Olá, nono ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Nós vamos ver hoje a atividade. Só um minutinho. Nós vamos ver hoje os exercícios lá da página Mais Atividades, tá? Lá no finalzinho do módulo 2, ok? Então vamos ler esse trecho do poema de cordel. Com o lombo todo ardendo daquele grande aperreio. O zebu saiu correndo, fungando e berrando feio. E as formiguinha, inocente, mostraram para toda a gente esta lição de morar. Contra a falta de respeito, cada um tem seu direito até nas leis naturais. As formigas a defender sua casa, o formigueiro, botando o boi para correr da sombra do juazeiro. Mostraram nessa lição quando pode a união neste meu poema novo. O boi zebu quer dizer que é os mandão do poder e esta formiga é o povo. Olha que interessante, o boi zebu, ele representa os mandão do poder, aqueles que representam quem está no poder, tá? E as formigas representam o povo. Então, olha que interessante, ó. Contra a falta de respeito, cada um tem seu direito, até nas leis naturais, nas leis da natureza. As formigas a defender sua casa, o formigueiro, botando o boi para correr da sombra do juazeiro, tá? Então, as formigas, o povo, eles defendem a sua casa, os seus direitos, né? E assim deve ser sempre. Nós vivemos em uma democracia, como nós acabamos de ver, né, no outro texto. O poema de cordel, cujo trecho você acabou de ler, apresenta animais como personagens e traz uma moral, tá? Nesse sentido, a qual gênero textual esse poema se assemelha? Ele se assemelha à fábula. Quando fala assim, ó, daquele grande aperreio, né? O que significa aperreio? Daquele grande aborrecimento. E quando fala dessa lição de morar, é moral, né? Aqui está particularizado como um modo de falar daquela região, tá? Os personagens desse poema, as formigas e o boi zebu, representam quais pessoas da sociedade? Explique sua resposta. Então, como foi dito, as formigas representam o povo, que é o trabalhador, e que muitas vezes tem seus direitos desrespeitados, tá? Já o boi zebu representa as poucas pessoas que têm o poder e abusam das outras, né, das que eles colocam como menores, para conseguir o que querem. E versos do poema podem ser considerados a moral da história. Então, esses dois versos aqui, tá? Contra a falta de respeito, cada um tem seu direito. Explique o que você compreendeu dessa moral. As pessoas devem brigar, lutar por seus direitos, quando estes forem desrespeitados. Porque a lição de moral é precedida dos dois pontos. Quando a gente utiliza dois pontos, significa que vai vir uma explicação, né? E nesse caso, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, tá? Ó, então, eu tenho 2 pontos. O que que isso significa? Que eu tenho logo após uma oração subordinada à positiva, tá? Ou seja, esse tipo de oração, no período, esse ponto, na verdade, eu uso para separar as orações, tá? Eu separo a oração principal da oração subordinada.
e vem logo após uma explicação, tá? Então vamos seguir aqui, ó. Releia os versos a seguir. O boi zebu quer dizer o quê? Que é os mandão do poder, tá? Como é classificada essa oração que vai completar um verbo transitivo direto? Ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá bom? Agora aqui, ó, leia o trecho do texto da quarta capa do dicionário de palavras e expressões estrangeiras, tá? Eu tenho hoje inúmeras palavras de línguas estrangeiras que são usadas na nossa língua e a gente até esquece que essas palavras elas vêm de outra língua, né? Ó, sushi, indo, insight, né? Jet lang, lan house, mercê, me culpa, obsdiman, enfim, todas essas palavras e expressões estrangeiras. E a gente tem um dicionário, tá? Para ver qual o sentido dessas palavras. Informativo, informativo, útil e esclarecedor, ao mesmo tempo que coloquial, acessível, divertido e instigante. Este livro lista 1557, ou seja, palavras, né, estrangeirismos, por ter uma linguagem usada no dia a dia, que é a linguagem coloquial, passa a ser de fácil entendimento, tá? Uns já estão totalmente incorporados ao português e dicionarizados, mas merecedores de atenção devido à sua influência e história. Outros, relativas novidades linguísticas, com poucos anos de uso entre nós brasileiros. A cada verbete, Luiz Augusto Fischer amigavelmente informa o leitor sobre as possíveis traduções do termo em português. Comenta sobre as variações formais e de significado. Ao longo do tempo, em diferentes lugares do mundo, compartilha algumas curiosidades e, quando necessário, explica a pronúncia dos vocábulos, além de expressões provenientes do latim, francês, inglês, espanhol, alemão e italiano. São elencadas também outras dos mais distantes, japonês, sânscrito, russo e chinês, por exemplo. De acordo com esse texto, quais são as qualidades desse dicionário? Já lá no início, ele usa inúmeros adjetivos, né, que vão caracterizar esse substantivo dicionário. Então, ele fala, ele é informativo, útil, esclarecedor, coloquial, acessível, divertido e instigante, tá? Então, todos esses adjetivos são as qualidades desse dicionário. Quais estrangeirismos são citados nesse trecho? Todos lá do título, tá? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Sacou mesmo aqui. Ó. Todos esses aqui, tá? Sushi, Indo, Insight. Aqui você pode, foi sugerido, né, a pesquisa de estrangeirismos para você ir buscar os significados, tá? De outras palavras. Ih, mas tem muitas. Nossa, jeans, sutiã. E a gente saber a origem de cada palavra é muito interessante, né? Também tem as que vêm do tupi, tá? Como mandioca, enfim. Fica aí a dica. Leia as frases a seguir e assinale a única que não há ambiguidade, tá? Então, dessa forma, só um minutinho. Vamos pegar aqui a definição. Propriedade que apresentam diversas unidades linguísticas, que significa coisas diferentes. Então, eu tenho uma associação de dois ou mais sentidos, então eu tenho que tirar essa ambiguidade, né? A gente viu muito que eu consigo tirar usando a palavrinha adequada, o pronome adequado, tá? Então vamos lá. Leia as frases a seguir e assinale a única que não há ambiguidade. Ele viajou com a irmã de Júlio, que comprou uma casa na praia.
Então, quando eu uso esse pronome que aqui, é o pronome relativo, eu não sei se quem comprou a casa foi o Júlio, tá? Ou a irmã do Júlio. Quero almoçar no restaurante de Júlia, que é árabe. Eu não sei se a Júlia é árabe ou se o restaurante é árabe, tá? Então, essas duas frases, elas mostram, elas têm uma ambiguidade. Agora, a única que não há é essa aqui. José foi estudar com a irmã de Ciro, a qual vai lhe ensinar geografia, tá? Então, eu consigo distinguir. A irmã do Ciro vai ensinar geografia, tá bom? Reescreva as frases ambíguas do exercício anterior, eliminando a ambiguidade. Ele viajou com a irmã de Júlio, a qual comprou uma casa na praia. Se eu quiser falar que foi a Júlia que comprou a casa. E se eu quiser falar que foi o Júlio? Ele viajou com a irmã de Júlio, o qual comprou uma casa na praia, tá? Quero almoçar no restaurante de Júlia, o qual é árabe, ou seja, o restaurante. Quero almoçar no restaurante de Júlia, a qual é árabe. Então, aqui, Júlia, que é árabe, tá? Observe as capas dos livros a seguir. O livro dos livros perdidos, um lugar chamado Aqui. Os títulos dos livros são formados por orações subordinadas adjetivas reduzidas. Em qual forma nominal estão os verbos dessa oração? Quando a oração é reduzida, ela apresenta um verbo na forma nominal, tá? Ou seja, no gerúndio, no particípio ou no infinitivo. Então, aqui, ó, perdidos e chamado estão no particípio, tá? Reescreva os títulos, aquele finalzinho, né? Ado, ido, a não ser que seja irregular, ando, endo, indo, que é gerúndio, ar, er, ir, infinitivo, tá? Reescreva os títulos, desenvolvendo as orações subordinadas adjetivas. Então, em vez de eu colocar o livro dos livros perdidos, eu coloquei o livro dos livros que foram perdidos. E no lugar de eu colocar apenas um lugar chamado aqui, eu coloco um lugar que é chamado aqui, tá? Relacione as orações subordinadas adjetivas aos contextos em que foram empregadas, capas e títulos de livros. Em sua opinião, por que os escritores optaram por apresentá-las de forma reduzida? Como o nome diz, é uma capa, né? Então, a capa ela tem que chamar a atenção do leitor. Por isso, deve sempre ter um título curto e objetivo, tá? Para expressar com precisão a ideia central desse livro, ok? Por isso que eles optaram por essas orações adjetivas reduzidas, no lugar das desenvolvidas, tá bom? Leia o poema a seguir e responda às questões. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera no tempo em que se escrevia, sem dar por isso cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridícula. O que é esdrúxulo? O que é incomum, que causa espanto ou riso, tá? Os versos não seriam cartas de amor se não fossem ridículas, constituem um período composto, né? Ou seja, ele é formado por duas ou mais orações, tá? Qual das orações é a principal? Não seriam cartas de amor. Qual é a subordinada? Se não fossem ridículas. Que sentido a oração subordinada expressa em relação à oração principal? Expressa uma condição, tá? Se não fossem ridículas, então expressa uma condição. Que palavra foi usada para introduzir a oração subordinada? A conjunção se, tá?
Nesse poema, há dois períodos compostos cujas orações subordinadas indicam comparações. Então, é esse aqui, tá? Olha o como aqui. Todas as palavras esdrúxulas como os sentimentos. Eu estou comparando as palavras aos sentimentos esdrúxulos, tá bom? Então, eu vou encerrar essa aula por aqui. Agradeço mais uma vez pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.